E aí galera, tudo bem? Este é o terceiro vídeo de uma série que eu estou fazendo explicando, desmistificando a estrutura de inglês. Então esse terceiro vídeo, que neste vídeo vamos tratar-nos com o assunto de there is, there are, no sentido de existir. Isso é muito importante, porque eu percebi muitos alunos que estudaram inglês vários anos, depois eles começam, vamos dizer que eles traduzem tem, como está coloquialmente usado no Brasil, no sentido de existir, e eles traduzem ao pé da letra como have. E isso é muito errado. E não dá para o nativo para entender o que as pessoas estão falando. Por exemplo, a estrutura que muda drasticamente no sentido de uma pergunta. Então vamos ver essa coisa. Eu tenho aqui anotado já no simple present do verbo there is, there are, que seria tem ou há no sentido de existir, ok? Há uma diferença importante que em português tudo é tem, seja singular ou seja plural, é tem. Em inglês diferenciamos porque usamos o verbo there is e are. Então esse segue o mesmo padrão do verbo to be em inglês, que tem um vídeo muito bacana sobre isso também, que podem assistir, se tiver alguma dúvida aí. Então segue o mesmo padrão de verbo to be, there is, there are. Vamos ver. Sobre toda a gramática, sempre precisa saber duas coisas importantíssimas. Quando usá-lo e como formular a estrutura de tal coisa. Quando usar there is, there are, quando quer dizer tem ou há, no sentido de existir, e nunca vai poder falar have. Se falar have está errado e pode grudar pode fixar como um vício na sua fala. Isso sempre vão querer evitar. A estrutura, segunda coisa de importância. A estrutura. E aí, aqui eu tenho, sobre a estrutura em inglês, sempre vão querer saber como formular a pergunta, como formular a afirmação e como formular a negação. E como muitas perguntas também tem a opção de resposta curta, short answer. Então eu tenho tudo isso aqui, vamos lá explicar. There's a library downtown. There is, com contração. Pode ser there is assim, mais comum que na fala a pessoa vai falar there's a library downtown. Library é tipo como um falso cognado. Library é biblioteca, não é livraria, biblioteca. Downtown é no centro. Então, tem uma biblioteca no centro da cidade. No centro da cidade tem uma biblioteca. Há uma biblioteca no centro da cidade. Isso é a estrutura para uma afirmação, ok? Agora vamos para a estrutura de uma pergunta. Na pergunta sempre invertemos. Mesmo que isso é uma das exceções que vocês estavam aprendendo nos outros vídeos, é uma exceção à regra de sujeito mais verbo. Porque a primeira coisa que a gente vê é o verbo e depois o sujeito da frase é biblioteca. E continua o resto da frase. É uma exceção bem importante porque praticamente é único, com as outras duas exceções. E outras exceções menores que não estou explicando nesses vídeos. There's a library downtown. Tem uma biblioteca no centro. Sujeito, verbo, exceção. Na pergunta, mesmo assim que o sujeito vem depois, mesmo assim a gente inverta a estrutura desta frase para formular a pergunta. E o que invertemos aqui é o there is, there are. Is vem primeiro, o verbo primeiro, e depois there. Is there a é o artigo uma, se for que começa a palavra com um vogal, seria an. Is there a library downtown? Tem uma biblioteca no centro? Invertemos. Resposta curta. Yes, there is. Sim, tem. No, there isn't. Não, não tem.
quando está no final da frase, nunca pode fazer a contração. Por isso eu não escrevi theirs. Yes, there seria errado, somente dá para falar yes, there is. E aqui, no, there isn't, pode formular a contração, porque no final da frase não é a palavra is, é a palavra negativa not. No, there isn't. Ok, galera? Resposta cumprida seria no, there isn't a library downtown, negação. E afirmação, yes, there's a library downtown. Dá para formular a contração porque não está ficando no final da frase. Beleza? Vamos lá. Plural. Plural com o verbo to be. There are some, alguns. There are some new houses on the beach. Tem algumas novas casas na praia. Tem algumas novas casas na praia. Esse seria funcionando como artigo a na primeira frase, somente que significa uma quantidade não determinada. Porém, eu vou aguardar essa coisa para outro vídeo no futuro, outro vídeo próximo. E aqui a pergunta: Are there any new houses on the beach? Tem algumas novas casas na praia? Are there any? Está essencial a estrutura, essas três palavras aqui. E também está invertido o there is, there are, como invertemos aqui também. Is there a library downtown? Are there any houses on the beach? Ok? E a resposta curta. Yes, there are some. Some é opcional. Yes, there are ou yes, there are some. No, there aren't any. Opcional também. Não, não tem nenhumas. No, there aren't or no, there aren't any. E as respostas mais compridas para essa pergunta seriam: Yes, there are some houses on the beach. Sim, tem algumas casas na praia. Or new houses, novas casas na praia. No, there aren't any. Não, não tem nenhumas novas casas na praia. No, there aren't any new houses on the beach. Beleza? Então isso aqui é a exceção, a terceira exceção à regra de sujeito-verbo na estrutura de inglês. Isso apenas o simple present. Agora vamos ver como tudo isso apareceria no passado. Vamos lá. Ok? Muito bem. E agora vamos ver ter ou haver no passado. Como ele seria no passado. There was, singular. There were, plural, plural. Singular and plural. Ok? Primeiro, uma afirmação disso. E depois, para ver cada vez a estrutura com pergunta, resposta curta, afirmação, resposta negativa, negação. Ok? Vamos lá. There was an accident on Main Street. Abreviação, Main Street, a rua principal, Main Street. An accident. Usei o artigo an porque esta palavra accident começa com uma vogal. Começa com uma vogal. Teve um acidente na rua principal. There was an accident on Main Street. Singular. Agora a estrutura com pergunta. Invertemos também. Como fizemos com o presente, também começa a pergunta com o verbo was. Was there an accident on Main Street? Vocês usam entonação em português. Nós entendemos que é pergunta pelo trocamento das palavras. Was there an accident on Main Street? Teve um acidente na rua principal? And the short answer, resposta curta, yes there was, sim teve, no there wasn't, não, não teve. Ok, galera? E igualzinho, usei a contração was not, opcional aí. Agora vamos ver plural no passado. There were some mistakes in your report. There were some mistakes in your report. Teve alguns erros, mistakes, teve alguns erros na sua redação. Teve alguns erros na sua redação. Igual como essas três palavras, aqui, são essencial a estrutura para teve, também aqui no plural, essas três palavras
são essenciais na estrutura. There were some mistakes in your report. Teve alguns erros na sua redação. E agora, a estrutura com pergunta. Were there any mistakes in my report? Na minha redação? Alguns, nenhum. Teve alguns erros na minha redação, entonação, como vocês sabem, em português e em inglês, invertemos as palavras. Was there? O verbo vem primeiro. E lembra que esses são exceções. O sujeito fica aqui. Mistakes. Mistakes cada vez é o sujeito na frase. Igual como accident, acidente, é o sujeito na frase. Por isso é uma exceção, porque o verbo vem primeiro e depois o sujeito, mesmo quando não é uma pergunta. Por isso é uma exceção importantíssima, além de ser um erro comum para os brasileiros que têm o hábito de usar have, que não daria para saber nem se é afirmação nem pergunta se for que a gente usa have, e não dá para entender para os nativos que não têm muita experiência com português. Entenderam? Vamos lá. Pergunta: Were there any mistakes in my report? Teve alguns erros na minha redação? Resposta curta. Afirmação. Yes, there were. Sim, teve. Yes, there were. Sim, teve. Resposta comprida. Yes, there were some mistakes in your report. Sim, teve alguns erros na sua redação. No, there weren't. Resposta curta, negação. Não teve nenhum erros na sua redação. Resposta curta, resposta comprida seria No, there weren't any mistakes in your report. Ok, galera? Então agora vamos ver como isto seria no futuro. Só vou usar uma forma do futuro só para esclarecer e vou deixar o assunto assim. Vamos usar o verbo there's gonna be, ok? Vamos lá.